Olá pessoal, hoje vamos abordar a transformada de Fourier. Para isso eu escolhi uma função, uma onda bem simples, é um cosseno, uma função cosseno, com uma frequência muito clara quando eu for desenhar aqui a função, e com isso a gente vai tentar entender de uma maneira bem simples e fazendo uso dessa fantástica ferramenta do Octave, na compreensão do que vem a ser a transformada de Fourier e as consequências, né, na identificação do falante. Então, a primeira coisa que vamos fazer, vamos criar uma taxa de amostra igual a 200. Por que a taxa de amostra? Porque todo som tem uma taxa de amostra, então nós vamos nos familiarizar com a função já pensando em um arquivo de áudio. Vamos estabelecer o tempo. O tempo será um vetor que começa do zero. Eu vou colocar dois pontos, vou interpolar esse sinal de tempo dividindo pela taxa de amostra. Por que isso? Porque eu tenho que colocar números decimais para ter uma grande amostragem. Vamos colocar aqui a 10.000. Tá? Criei o meu tempo. Vamos agora calcular o tamanho da amostra. Vocês vão perceber que eu vou precisar para normalizar o nosso gráfico. Tá? Vamos colocar aqui T. Vamos agora definir a função. Vou colocar uma função onde a frequência fica, né, bem nítida, fica bem clara. Vamos ver aqui. Analisando essa função, vocês vão perceber, olha lá, 2π vezes 50 vezes t, a frequência é a razão entre o coeficiente ao lado da variável, ali dentro do cosseno, dividido por 2π. 2π vezes 50 dividido por 2π significa que eu vou cancelar né, os valores 2π, sobra os 50, então a frequência dessa função cosseno é de 50 Hz. Tá? Definir a função. Agora nós vamos aplicar a transformada de Fourier. Vamos aplicar a transformada de Fourier, valores absolutos. Vamos lá, transformada de Fourier sendo aplicada agora, y. Vamos dividir pelo número de amostras. Por que dividir pelo número de amostras? Para normalizar o nosso eixo y, porque a amplitude do sinal vem muito alta. Então eu divido pelo número de amostras para enquadrar mais essa amplitude e fica um gráfico mais amigável, né? Pronto, calculei. Agora eu gerei aqui, o Octave gerou, né, a variável yfft, que é um vetor contendo a transformada, né, da minha função, a transformada de Fourier da função cosseno. Mas o que eu espero desses valores? Na verdade, eu vou ter os respectivos espectros com a sua amplitude. Tá? É isso que eu vou ter. Vamos agora definir o eixo y, fs. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou criando o eixo de frequência, colocando a taxa de amostra vezes? Olha lá, um vetor 0, aqui um cálculozinho para a gente também normalizar o eixo x. Tá? Vamos dividir por 2, vamos explicar por quê. A razão da divisão é porque eu não posso ter eu não vou ter espectro acima dos 100 Hz, a lei de Nixte. Quer dizer, a minha taxa de amostra é 200, a transformada de Fourier não vai passar de 100, ela vai chegar até 100, né, de 1 a 100. Menos 1, vou encerrar aqui o vetor, tá? E vou dividir pelo número de amostras. Agora, se vocês observarem essa expressão, vocês vão perceber que 0 até n amostras dividido por 2 significa que o valor do vetor vai de 0 até a metade menos 1, né? Dividido pelo total de amostras. Quer dizer, essa expressão não vai passar de 100. Multiplicado vai ficar, na verdade, não vai passar de 0,5, quer dizer, de meio. E multiplicado pela taxa de amostra, eu vou ter 100 no máximo, que é o que eu espero do eixo x. E agora eu vou plotar esse gráfico e vamos ver o resultado. F, a frequência, y, fft, vamos colocar ele aqui de 1 até o número de amostras, tá? Amostras, dividido por 2, né?
Já falamos por quê, porque por conta da lei de Nix, que não vai ter necessidade de valores acima, né? E agora eu vou plotar esse gráfico. Opa, faltou aqui um parênteses, pelo que eu vi. Vamos completar. Pronto, o gráfico foi feito. E nós temos agora a função gerada. Vamos conhecer então aqui o gráfico da nossa função. Tá aí. O que eu espero desse gráfico? Olhando lá, o que eu tenho? Como eu disse a vocês, eu normalizei esses valores, ficou abaixo de 1, né? Ficou mais fácil a compreensão. E a minha frequência está aqui, ó, 50. Então o que a transformada de Fourier faz? Ela oferece a amplitude e a frequência. Num sinal de áudio real, nós não temos uma única, né, um único espectro, uma frequência só. Nós temos milhares de frequências. Então qual é o papel da transformada de Fourier? Nos oferecer a amplitude dessas frequências e com isso dar uma compreensão do sinal de áudio. Tá? Nós temos agora que aplicar esse sinal, né, essa expressão, num sinal de áudio e compreender o gráfico que foi gerado. Até a próxima, pessoal.